A paz do Senhor para os irmãos. Deus abençoe grandemente neste dia. Quero deixar uma mensagem de Deus para os irmãos. Uma mensagem poderosa da parte de Deus. Para que nós neste dia venhamos a colocar a nossa vida na palavra de Deus. Amém? Nós seremos salvos por esta palavra. Nós não seremos salvos pelo que nós pensamos, pelo que nós achamos, pelo que nós ouvimos algo que não esteja aqui. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você tem que ouvir esta palavra, ler esta palavra e viver esta palavra, pois nós seremos salvos por ela. Amém? Quero deixar uma mensagem aqui para os irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 5 em diante. Alguns versículos que diz assim: Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. E Jesus lhe falou: estejais alerta, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Entretanto, eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pães? Percebendo a desavença, Jesus indagou: por que discordais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não ter de pães? Não compreendeis até agora, nem sequer lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas cestas recolhestes? Nem dos 7 pães para aqueles outros 4.000, e de quantos cestos recolhestes? Como não entendeis que não vos falava a respeito de pães? E sim tende, pois, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Compreenderam então que não lhes dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas que se acautelassem da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Jesus disse um dia: se a vossa justiça, a nossa justiça, não excederem muito a dos escribas e fariseus, nós jamais herdaremos o reino dos céus. Ou seja, eram religiosos, eram pretensiosos, orgulhosos, soberbos, arrogantes, avarentos, amantes de si mesmo. Eram doutrinas que não eram firmadas na palavra de Deus. Eles não tinham amor ao próximo, eles não cuidavam das viúvas, dos órfãos, eles não tinham amor por aqueles que estavam ali desmerecidos na rua, nas calçadas, dos leprosos, das viúvas, dos órfãos, dos enfermos. Eles não tinham esse amor, que era um mandamento lá da lei deles, já era um mandamento da lei. Eles não tinham esse amor. E eles pareciam ser pessoas boazinhas. Por isso que Jesus chamou eles de hipócritas. Eles tinham uma máscara. Eles eram atores. Eles atuavam bem na sociedade. Eles sempre queriam parecer bem. Quando jejuavam, eles mostravam uma cara triste, né? Um rosto triste, né? Eles mostravam um rosto aparentemente cansado, desfigurado. O povo olhar e dizer: meu Deus, esse homem estava jejuando. Eles oram batendo com a cabeça no muro, nas praças, para parecer para o povo que eles são pessoas religiosas. Mas a atitude deles, o pensamento deles, o testemunho deles diante de Deus não tinha valor nenhum, porque eles eram arrogantes, hipócritas, fariseus, os saduceus, que eram doutrinas que não tinham base, não tinham fundamento bíblico. E Jesus está dizendo para os seus discípulos: cuidado com eles, cuidado com a doutrina deles. Mas o homem não entende. Nós não entendemos as coisas que Jesus fala. Se nós não parar, não pensar, pedir direção do Espírito, pedir sabedoria para Deus, você precisa parar, irmão. Quando ler a Bíblia, reflita, medite, peça a direção do Espírito, ore, jejue, faça um propósito com Deus e peça discernimento, peça dons espirituais em oração e jejum, com ações de graça. Faça isso, irmão, você precisa, para você não entrar pela doutrina dos fariseus e saduceus, dos hipócritas, irmãos, que está cheio por aí. O fermento deles é a falsa doutrina. O fermento que Jesus está dizendo é a falsa doutrina. Eles leem a Bíblia, irmãos, e eles distorcem tudo que eles leem a seu bel prazer, a seu benefício próprio, para lucrarem. O evangelho que é pregado através de lucro não é a palavra de Deus, irmãos. Paulo chega ao ponto de dizer que se descer um anjo do céu aqui agora e pregar um evangelho que não seja o dos apóstolos, é maldito, é anátema. Por quê? Porque Paulo está dizendo: jamais Deus vai enviar um anjo do céu para pregar uma palavra que já não foi direcionada por ele, que já foi direcionada por ele. Nunca vai fazer isso. Se vier alguém, é uma falsa doutrina. Não vem da parte de Deus, Paulo está dizendo. Vem da parte satânica, da doutrina pagã, dos fariseus, saduceus. Uma doutrina herética.
E está aí hoje, irmãos, a doutrina dos fariseus, dos saduceus, um falso evangelho, um evangelho que não tem mudança, o evangelho que não traz mudança, o evangelho que não traz mudança de caráter, o evangelho que não traz santidade, não traz retidão. Meus irmãos, a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo nem o que no mundo há, pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do mundo nos torna inimigos de Deus, porque você está amando o mundo jaz no maligno. Então, se você é um cristão genuíno, um adorador em espírito e verdade, em primeiro lugar, você tem que ter mudança. Jesus diz que uma árvore boa não pode dar fruto mau, e nenhuma árvore má dá fruto bom. Meu irmão, você precisa dar frutos, e frutos dignos de arrependimento. Você precisa ser uma árvore boa, para não ser cortado e lançado ao fogo nos últimos dias. No dia do juízo de Deus, você precisa estar preparado para ser uma árvore boa. Cuidado, meu irmão. Você precisa mudar a vida, você precisa ser transformado. Nascer de novo, um novo nascimento. Esses são aqueles que nasceram de novo. Outra coisa, irmão, você não tem uma placa de igreja. Você não é evangélico. Você não é católico. Você não é tal denominação. Porque hoje é uma briga, irmãos, o nosso país está dividido, evangélico, católico e outra denominação. Irmãos, nós somos adoradores em espírito e verdade. O Pai procura tais que o adorem em espírito e verdade, que não ficam olhando para placas de igreja, para a doutrina de homem, a doutrina dos apóstolos. E Jesus chama os discípulos e diz, tomem cuidado. Jesus já está avisando os discípulos lá, e é para nós essa palavra. Tomem cuidado da doutrina dos fariseus e dos saduceus, porque parece boa, mas é fermento, é uma má doutrina, está estragando a massa. Cuidado, irmão, com um pouquinho de fermento, o pão fica grande. E eles pensaram, meu Deus, será que Jesus está falando que nós esquecemos do pão, dos pães? Não, irmão, Deus está falando contigo nesse vídeo. Deus não está interessado nas nossas ofertas, nos nossos dízimos, no nosso sacrifício. Ele quer que nós nascemos de novo, irmão, nos arrependemos de todo o coração, nos tornemos adoradores em espírito e verdade, mudamos a nossa vida, a nossa atitude e nos tornamos seus filhos. Que nós venhamos a dar testemunho para os moradores da terra que nós somos cristãos genuínos. Nós não temos placa, nós amamos uns aos outros como a nós mesmos e nós pregamos a verdade de Cristo. Doa quem doer, irmãos. O mundo nos odiará por isso. Mas nós estamos aqui para dar testemunho, para dizer para o mundo que só há uma saída. Está lá em João 14, e versículo 6. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém? Deus abençoe a tua vida. Tome cuidado, porque você pode estar adorando um Deus que não seja o Deus verdadeiro. Se não for por esta palavra, não tem como nenhum de nós ir até o Pai, porque temos que passar por Cristo. Temos que ir até Cristo para ver o Pai. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Irmãos, eu te convido a ver esse vídeo, se inscrever no canal, deixar uma mensagem, compartilhe com um amigo, compartilhe com um familiar. Repito, não quero dinheiro, o meu canal não é monetizado, não quero, eu trabalho, tenho saúde, graças a Deus que Deus me deu. Eu prego o evangelho na simplicidade, a minha bicicletinha está lá atrás, ó. Eu vou trabalhar de bicicleta, prego o evangelho na simplicidade, na palavra de Deus. O que eu quero é que esse evangelho chegue mais longe. E quanto mais pessoas ouvirem o evangelho dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, mais almas se chegarão até Cristo. Amém? E verão a face de Deus naquele dia. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.